dia, turma, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos continuar falando das palavras primitivas e derivadas. Vamos continuar falando, então, sobre o processo também de formação das palavras. Porém, a expectativa neste vídeo é que você compreenda os sentidos dos prefixos in, des e re e também revisar um pouco do processo de formação das palavras. Vamos lá? Então, nós sabemos que em português, não só em português como também em todas as línguas, há palavras primitivas, derivadas, simples, compostas. Então, para formar uma palavra derivada, eu trabalho com o processo de formação das palavras, porque a palavra primitiva é aquela em que ela não vem de outra palavra, é a palavra primeira, tá? Temos aqui como exemplo pedra e flor. Já as palavras derivadas, elas são derivadas de uma outra que já exista. Então, seguindo o exemplo de pedra e flor, eu tenho aqui de pedra, acrescentei um sufixo, pedreiro, de flor, floricultura. Além das palavras primitivas e derivadas, nós temos também as palavras simples e compostas. A simples é aquela que tem apenas um radical. A composta, ela é formada por 2 radicais ou mais. Por esse motivo, o processo de derivação dessas palavras, das palavras compostas, chama-se composição. Composição porque eu componho um terceiro vocábulo unindo palavras. Aqui temos, revisando a questão da composição, nós temos a composição por aglutinação e justaposição. Então, a palavra planalto é a junção da palavra plano mais alto. Na justaposição, eu tenho a união de couve e flor. Revisando as palavras compostas, eu uno 2 radicais ou mais e formo uma palavra. Então, couve, flor, eu tenho aqui uma palavra formada pelo processo de composição por justaposição. E a palavra planalto, composição por aglutinação. Então, observem que nem toda palavra composta, ela tem hífen. Para você identificar se ela é composta ou não, você precisa conhecer o vocábulo. Outro detalhe em relação à formação das palavras, nós vimos que a utilização de prefixos unidos ao radical faz com que eu forme uma determinada palavra. Então, o prefixo é um pequeno pedaço que tem o seu valor, que tem o seu significado. Em relação ao prefixo in, que é um prefixo de negação ou privação, quando ele se une ao radical, ele mostra o oposto do que a palavra original é. Como, por exemplo, eu tenho aqui gratidão, uni o prefixo in, formei a palavra ingratidão e eu tenho aí uma negação da palavra original, que é gratidão. Então, é o oposto. Gratidão, ingratidão é o oposto de gratidão. Assim como intolerância, indocilidade. Outro detalhe é que esse prefixo in, ele pode também ter sentido de movimento para dentro, como induzir, tá? Um detalhe, quando o prefixo in se une a uma palavra que começa com L ou M, ele assume a forma de I, o I somente, tá? Então, o N cai, ele se une a outra palavra apenas com a letra I. Temos aqui o exemplo de legível, que é in mais legível, e imigrar, que é in mais migrar. Vamos ver agora o prefixo des, que indica o quê? Separação, também ação contrária. Então, é um prefixo também de negação.
tá? Exemplos: desordem, oposto de ordem, desmitificar, mistificar, desmistificar, desenterrar. E o diz, que indica separação, movimentos diversos de lados, ainda também negação. Dissolução, tá? A palavra principal está aqui, solução, dislexia e disjunção. O prefixo diz, ele pode ser de origem latina, tá? Indicando também negação, diminuição, como dissemelhança, né? De uma ou em algumas palavras ele se apresenta como origem grega, que aí tem outro significado, apresenta a ideia de perturbação ou dificuldade, que é o caso de disritmia. Prefixo re, nós falamos também na nossa aula que o prefixo re ele indica a repetição de um determinado movimento, mas ele pode também indicar reforço e retrocesso. Temos aqui alguns exemplos: recarregar, que é a mesma coisa que carregar novamente; recapitalizar, que é capitalizar novamente; reler, que é ler outra vez, e assim sucessivamente. Já no que diz respeito a reforço, tá? Então, quando eu tenho a palavra vigor e acrescento o prefixo re, eu estou aumentando a questão dessa palavra, desse substantivo, assunto que nós vamos falar no capítulo 2, vigor. Então, revigorar é reforçar, a pessoa já tem vigor e ela aumentou esse vigor. E assim como rebuscar, ele vai ter o sentido de procurar, buscar minuciosamente. Então, o re, ele não tem só apenas esse sentido de repetição, mas ele pode indicar também repetição, reforço e retrocesso. Retrocesso, como por exemplo na palavra retornar, ou seja, é você voltar para o ponto de partida, é você recuar. Como reiniciar, você voltar ao início, não é você começar novamente. Reiniciar é você retroceder, é você recuar e voltar ao que já estava sendo feito antes. Então, é importante frisar que nem todos os prefixos re, todas as palavras que começam com re, prefixo não. Esse pedaço é um prefixo, tá? Na palavra reformar, por exemplo, ela já ingressou no dicionário da língua portuguesa desta maneira. Então, o re que inicia a palavra reformar não é prefixo, tá? Ele faz parte da palavra. Joinha? Então, para que consigamos identificar se ali naquele pedaço, naquele morfema, há ou não um prefixo ou até mesmo um sufixo, eu preciso conhecer a palavra, eu preciso conhecer o vocábulo. E eu só tenho esse domínio fazendo leitura, lendo muito, ok? Então, meus amores, a aula de hoje, o vídeo de hoje termina por aqui. Um beijo grande no coração de vocês. Tchau!